bem, né? E eu tô muito feliz, porque realmente fez uma grande diferença na nossa empresa. Aumento de procura, aumento de orçamentos, clientes batendo na porta, a forma de atender o cliente, nós tivemos esse apoio do programa. Então, assim, foram diversos resultados alcançados. Assim, a gente conseguiu entrar mais no mercado com o site proposto pelo programa Ali, através com parceria do Sebrae Tech. Passou a ter essa ferramenta que é o site da farmácia. E isso foi fundamental para a gente poder desenrolar os processos, né, de inovação e de crescimento da empresa. Todas as nossas reuniões foram super produtivas. Eles sempre me trouxeram bastante ferramentas para trabalhar e hoje a nossa empresa está bem conceituada no mercado. Mudou a gente, mudou os donos, mudou a loja, mudou tudo. Então, assim, o comportamento nosso hoje é outro, depois desse programa. É uma iniciativa linda. Acho que vocês cumprem o papel social mesmo. Tenho certeza que vai vir mais desafios, a gente vai sobreviver graças à competência de vocês. Eu falei que eu não queria sair do programa Ali nunca mais, porque realmente é sensacional. Boa noite, pessoal. Vamos chegar. Tem algumas pessoas entrando ainda. Vamos aguardando um pouquinho. Vocês estão me ouvindo direitinho? Ah, sim, Marcos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Ouvindo bem. Boa noite. Boa noite. Vai esperar só mais uns 3 minutinhos, só para dar um tempo aí para todo mundo chegar. Ó. Minha internet tinha caído aqui. Tinha dado um pico nela. Boa noite, pessoal. Se acomodando aí, que a gente já vai começar. A minha internet está meio estável. Se for vivo, a Vivo está instável hoje mesmo, viu? É, pior é que é vivo. Vou aguardar aqui só 2 minutinhos. A gente começa às 19h05 em ponto, tá bom? Já vou ir compartilhando minha tela aqui com vocês, para a gente poder apresentar sobre prototipação e validação. Estão visualizando minha tela aqui? Estão visualizando, Franciele? Ah, estou visualizando. Você só pode colocar em formato de apresentação. Ah, sim. É de onde? Boa noite, Dila. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem, Marcos? Tudo jóia. Quem é que está falando? Brasilina, da padaria Engenho Doce, Guarda-Amor. Tudo jóia, Brasilina. Tudo bem? Tudo. Nós vamos começar agora. Daqui 1 minutinho a gente começa. Ok.
Só esperar para ver se vai chegar mais alguém. A intenção é ser o mais breve possível. A gente está em semana de Natal aí já, né? Muita gente já está preocupado com as vendas de Natal, com os serviços aí de fim de ano, começo de ano, né? Geralmente, para alguns setores a demanda aumenta, né? Para outros dá uma esfriada, né? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Assim. Sim, Marcos. Não, ok. Então, 19 horas e 5 minutos. Nós vamos começar aqui esse encontro 4 coletivo com as MRs de Vazante, São Gotardo, né? Novamente a gente realiza esse evento aqui junto, né? Eu sou Marcos Rezende, para quem não me conhece, sou agente local de inovação do Sebrae, e com a participação da Franciele, agente local de São Gotardo. Nossa consultora sênior Ronara Adorno, né? Então, pessoal, vamos dar sequência. Nós estamos aqui no Encontro 4, que agora o objetivo é orientar vocês para um conceito que é o conceito da prototipação, de protótipo, que é um modelo de teste, e como validar esse seu protótipo, né? Para que depois, logo adiante, você possa colocar isso em prática. Então, orientações sobre o processo de desenvolvimento do protótipo da solução e testagem para validação com o cliente usuário final. Então, pessoal, aqui a gente tem aqui eu acho que até para os empresários que eu atendo, até passei esse slide já explicando um pouquinho, né? Essa primeira etapa inicial, a gente trabalhou com a questão dos problemas, o perfil da empresa, e um som aqui, deixa eu diminuir o volume aqui que está atrapalhando. A gente trabalhou criando o perfil da empresa, identificando problemas, dificuldades, né, ou falhas, e aí a gente, nesse encontro 3 agora, que a gente realizou agora recentemente, a gente priorizou uma situação, né? Priorizou um problema que gera impacto em faturamento ou em custos, né, que a gente possa solucionar através das ideias de solução. Dentre dessas ideias de solução, a gente vai escolher, né, ou vocês já escolheram, ou ainda vai escolher, a solução mais viável escolhida. A solução mais viável, no caso. E aí, essa solução deve ser prototipada, testada e validada. As demais ações, os demais problemas, a gente também tem uma ferramenta para eles, que é o plano de ação. Eu vou ter que desligar aqui, está me atrapalhando aqui. Só um momentinho. Pronto. Pessoal, então o que é um protótipo? Protótipo tem a ver com a viabilidade técnica do serviço ou produto comercializado pelo negócio, que são melhorados através da coleta do feedback dos clientes. Então, na verdade, assim, o que é a ideia? É você criar um modelo, né, um modelo para essa sua solução. Um modelo para que você ajuste, para que você cometa erros, para que você consiga visualizar o que vai ser o gasto, né? Para que você tenha uma ideia, para que isso possa acontecer de uma maneira mais satisfatória. São levadas em conta as características mínimas, né, as características mínimas do serviço. Então, você tem lá idealizado lá um novo produto, né, você vai levar em conta para construir esse protótipo as características mínimas dele, o mínimo que você vai gastar ali, que você vai utilizar de material, para você poder criar algo parecido, né? Para que você crie algo já que você possa testar, para você ter uma noção de como que vai ficar, se vai dar certo ou não, né? É apenas uma idealização, é uma representação. Então, o protótipo transforma a ideia em algo palpável, em algo concreto. Muitas vezes aquela ideia, aquela solução, qualquer que seja, só no campo da ideia, só no campo da mente, ela fica muito intangível, né? Você não consegue visualizar os pormenores. Então,
Então, a ideia do protótipo é isso, é a gente, de fato, colocar no papel, é a gente, de fato, começar a executar. Então, aqui, o protótipo aqui no centro. Então, todas as características do que é prototipar, né? É criar um experimento, é criar um esboço, é uma primeira versão daquela sua ideia. É um projeto, é um rascunho, é um modelo teste. Protótipo é tudo isso, né? Qual que é o objetivo? Né? É tangibilizar a ideia, é desbloquear a criatividade, é trabalhar em equipe, porque geralmente pessoas da equipe, pessoas da empresa vão estar envolvidas, né, na criação desse protótipo. E aí vai surgindo ideias, vão surgindo observações, e vai melhorando aquele produto, né? Aquele produto ou aquele processo, ainda qualquer coisa, na verdade, pode ser prototipada, né? Testar rápido e propiciar validações, né? A vantagem do protótipo também é essa. Você vai, rapidamente, você cria ali um esboço dessa ideia, você já testa rapidamente, e aí você já vai tirar observações. Olha, isso eu estava indo por um caminho, mas pelo que eu vi, eu vou precisar de ir por outro caminho. Vou precisar de modificar isso para ficar melhor, né? Para atingir o meu objetivo. Porque do jeito que eu estava fazendo, não está legal. Você vai conseguir também responder essa pergunta. Essa ideia é possível? É válida? Facilitar o entendimento, né? O feedback dos clientes. O cliente vai conseguir, seja o seu cliente interno, seus colaboradores, às vezes é uma mudança de processos, uma mudança na rotina, uma mudança de tarefas, né? E às vezes também o seu cliente é o seu consumidor final. Então o pessoal vai conseguir entender melhor realizando esse teste, vai poder propor sugestões, né? Então, o objetivo é esse. Ele também atua como um instrumento de aprendizagem e aprimoramento da ideia. Como posso prototipar? Franciele, meu áudio está ok aí? Tá ok. Ok? É porque a internet hoje está péssima aqui, está complicado. É hora Tô que eu ouvindo bem. de estar falando e o áudio e a internet ter caído. Mas vamos lá. Tomara que a internet consiga aguentar até o final. Como posso prototipar? Então, ela parte aqui de ideias, né? Um brainstorm, uma chuva de ideias, depois o construir o protótipo, né? Produto, depois você vem medindo, você coleta dados e você vai aprender com esse teste, né? Aqui é um conceito da startup enxuta, né? Que é quanto mais rápido você coloca essa ideia no papel e testa, melhor para você. Porque você vai economizar dinheiro, você vai economizar material, você vai você vai ter agilidade para colocar essa sua ideia em prática. Você quer dar sequência? Quero. Eu quero fazer uma atenção aqui para todo mundo que está presente, que esse momento que a gente chega no projeto, é um dos momentos mais difíceis, né? Tanto para a gente como para o empresário, né? Porque a prototipagem é um nome, assim, muito atípico, né? Então, muita gente pensa assim, eu não vou conseguir, isso não vai me trazer resultado. Então, a gente passa, assim, por grandes dificuldades, que é o projeto, é a prototipagem. Mas o que eu quero falar com vocês, a função da prototipagem. Qual que é a função da prototipagem? Talvez você tenha uma grande ideia, você acha que o seu cliente vai comprar aquilo, que aquilo vai dar muito certo, que aquilo você vai conseguir aumentar o seu faturamento, e pelo contrário, seu cliente não quer aquela ideia. Um exemplo bobo. Talvez eu tenha uma ideia muito boa, eu vou fazer um investimento, eu sei que eu tenho que fazer um investimento para executar aquela ação dentro da minha empresa, mas o meu cliente, depois de executada, não vai querer. Não vai querer, ele não vai aceitar esse serviço, ele não vai querer esse produto. Então, para isso que serve a prototipagem. E além do mais importante da prototipagem, é a testagem. Porque a testagem é o momento que a gente tira para ouvir tanto o nosso cliente, como a gente pode parar para ouvir a nossa equipe interna. Porque a gente pode prototipar não só para o nosso cliente, mas assim, um novo processo interno, um novo serviço interno, uma nova maneira de executar o serviço dentro da empresa. Mas, por isso, talvez a gente pense que está tudo bem, que aquilo lá é o que a pessoa quer, é o que o meu cliente quer, mas às vezes não é. Por isso que esse processo de prototipagem, esse processo de testagem, ele é tão importante. Mas assim, a gente vê que a gente enfrenta barreiras por ser algo tão novo.
Tanto se a gente estivesse falando isso dentro da cultura americana, que esse projeto, essa ideia vem da cultura americana, seria uma coisa assim mais normal, porque eles aprendem isso até nas escolas, aprendem isso para as empresas. Eu não sei se vocês passam a reparar, filmes americanos falam muito disso. Eu vou fazer um protótipo. Esse robô, esse serviço é um protótipo do que eu quero passar para o meu cliente. Eu passei a observar isso. Então, é uma coisa muito comum. Tanto que no outro encontro, a gente passou o vídeo do McDonald's, né? Então, para o McDonald's chegar a um serviço tão rápido, ele fez um protótipo. Ele testou aquele novo serviço com a equipe. E foi testando várias vezes até que ele conseguiu chegar num serviço tão rápido e tão eficiente. Então, era uma empresa pequena, que foi construída nos Estados Unidos, não sei a cidade ao certo, mas que cresceu e revolucionou o mundo da hamburgueria no mundo inteiro. E hoje é uma empresa que existe no mundo inteiro. Então, o que eu quero falar para vocês é esse momento de atenção. Não crie barreiras antes de começar o protótipo. Porque, igual eu tive experiências no ciclo passado, o Marcos também teve, quando começou o protótipo, talvez queria lançar aquele produto, queria lançar um novo serviço, mas quando começou a fazer o protótipo, a desenhar o processo, viu que tinha mais N coisas para fazer dentro da empresa. Então, assim, por isso que o protótipo é muito importante, por isso que a gente trabalha com ele dentro do projeto. Então, assim, é só para dar um breve relato, para explicar, porque quando a gente ouve essa palavra prototipagem, eu falo por mim, quando eu ouvi ela pela primeira vez, eu fiquei muito assustada, vem na cabeça da gente um robô, eu sei que é. Mas a ideia é de testar. Eu nem gosto de, na verdade, usar esse termo, né? Eu prefiro usar um modelo, né? Que você vai criar um modelo daquela sua ideia, né? Daquela sua solução, independente do que seja. Porque é igual o Marcos está falando, que essa palavra prototipagem ela é muito atípica na nossa cultura, então talvez ela assusta, mas o que eu quero dizer para vocês é que não se assuste, que nem a Runara falou no outro encontro, não se assuste com o processo e acredite nele. Acredite que para a gente ter resultados, a gente não pode, antes de começar, criar barreiras, né? Então, a gente vai falar aqui alguns modelos de prototipagem. A gente vai falar pelo vídeo. E só complementar, Franciele, e a gente sabe assim, que tem empresas que ainda estão nessa fase de definir qual será a solução, né? Porque fica aquela dúvida. A gente realiza o encontro 3, a gente começa lá a pensar já em algumas ideias e algumas soluções, mas às vezes ainda não, a empresa ainda não definiu qual vai ser a solução. E às vezes a própria empresa tem dúvidas ainda de qual o problema priorizar, né? Às vezes ela já definiu, mas às vezes ainda não, às vezes está na dúvida. Qual o problema que eu preciso priorizar aqui, né? Então, hoje, essa questão essa palestra aqui sobre prototipagem, ela vai, inclusive, clarear um pouquinho para vocês, para ajudar vocês a escolher qual dessas soluções que vai ser a mais viável de eu realizar dentro desse programa, dentro do tempo que a gente tem, com o recurso que eu tenho, o material que eu tenho, né? Para a gente gerar uma inovação, para a gente gerar uma melhoria, para a gente resolver aquele problema, para a gente conseguir ter melhor faturamento, ou a gente diminuir custos, né? E o problema pode ser o que for, praticamente tudo pode ser testado, pode ser criado uma solução, né? Qualquer área, seja um processo, seja um produto, seja um serviço, seja uma campanha, seja o que for, né? Então, é isso. Não, e sabe o que é o mais legal dos outros empresários, que eu vou falar para vocês? Quando eles aprenderam o processo de prototipagem, quando a gente vai fazer o encontro 9, eles falam o seguinte: hoje eu não faço nada sem prototipar, sem testar, porque talvez eu tenha uma ideia muito que eu acho que é boa para mim, mas talvez não é boa para o meu cliente. Exemplo que eu tive. Uma empresária queria ofertar 12 vezes sem juros. Aí ela perguntou primeiro para os clientes falaram que não queriam 12 vezes sem juros, e sim um valor parcelado acima de tal valor e um valor à vista com desconto de 10% abaixo de tal valor. Então, tipo assim, talvez ela pensou que ia atrair muito cliente, porque quem compra em marketplace consegue comprar até em 12 vezes sem juros. Então, ela queria, tipo assim, trazer as mesmas ofertas de uma compra na internet.
mas ela viu que o cliente dela presencial preferia muito mais ter um desconto maior comprando à vista do que parcelar em várias vezes, porque é um público diferenciado, é uma empresa que tem um público de uma condição financeira melhor. Então, não é um público que tem interesse em sair parcelando em 12 vezes. E isso só foi possível porque ela prototipou e testou, né? Então, assim, eu quero contar esses relatos para vocês verem que ela pensou que seria uma boa ideia, porque ela ia concorrer diretamente com compras da internet, que é oferta em 12 vezes. Mas o público dela não é um público que tem interesse em parcelamentos. Então, na hora que ela fez a testagem, que ela perguntou para o cliente se ele gostaria desse parcelamento ou de um desconto, ela descobriu que o cliente queria era um desconto e não um parcelamento. Então, assim, só para vocês entenderem tanto que é legal esse processo de prototipagem, que o cliente, ele se consegue ouvir bem o cliente e ouvir quais são as necessidades dele. Então, Marcos, vou começar aqui falando do vídeo. Eu tive clientes, empresários, né? Empresários que fizeram um vídeo. E o que mais foi legal do vídeo é quando a empresa quer captar mais clientes. Então, assim, por que captar mais clientes? Porque a empresa fez um protótipo, né, de vídeo com outros clientes indicando a empresa. Então, foi um processo bem simples. Ela pediu alguns clientes para fazer um vídeo e conseguiu fazer um protótipo e fazer um teste para ver se com aquela mensagem que o cliente estava falando, né, com aquela mensagem ele estava conseguindo atrair clientes. E ali ele fez toda a testagem, descobriu que alguns sim, alguns não. Então, assim, foi um processo bem bacana. Então, o protótipo por desenhos. Você quer falar, Marcos? Não, pode dar sequência. O protótipo por desenhos, né? Eu também tive empresas que fez o protótipo por desenho na folha A4 e saiu ali desenhando todo o processo, né? Todo o processo de prototipagem, né? Então, a hora que igual ela falou, né? As pessoas que fizeram o desenho falam o seguinte, que a hora que começa a desenhar, as ideias começam a surgir. E até mesmo no protótipo, ele vê tudo que ele precisa, porque ela achava que não precisava de armários, um exemplo, precisava de armários, ela viu que ela precisava, ela viu, tipo assim, na testagem, ela conseguiu ver o que o cliente esperava da empresa, por isso, tanto que eu acho que o mais importante nem é só o processo de prototipagem, também o processo de testagem, porque é o momento que você ouve as necessidades da sua equipe interna e também dos seus clientes, da sua equipe externa. Talvez você cria, eu sei que muitos empresários criam esses momentos, né? Criam reuniões, tentam fazer caixinha de sugestões, né? Até para o cliente sugerir alguma coisa, mas isso na prática não acontece. Mas quando você realmente pergunta, aí teve muitos empresários que usou até esse termo, olha, eu estou participando do projeto Ali, Programa Brasil Mais, você poderia responder essa testagem para mim? Acho que quando você começa com essa abordagem, eu acho que o cliente até fala assim, não, eu vou ajudar esse cara aqui, deixa eu falar o que eu acho. Então, eu vi que isso foi muito importante, começar por essa abordagem, porque muitos clientes falaram assim, se sentiram isso, não, deixa eu ajudar esse cara, porque eu vejo isso que ele pode melhorar. Então, eu acho que isso foi muito bacana, né? Então, os desenhos podem ser pela visualização gráfica de um novo produto, de um novo serviço. É uma opção simples, com poucos recursos, né? Igual eu falei para vocês, é uma folha A4, um desenhar, um montar, né? Tanto que teve empresa que, tipo assim, foi recortando, pegando na internet, recortando, e depois montou toda a etapa. Então, assim, é muito, o que eu quero dizer, assim, o processo de prototipagem, ele é simples, ele não é nada complexo, mas é um momento, assim, de você pensar em tudo que talvez você não conseguiu pensar, e as ideias começam a surgir, você consegue ver o que você precisa dentro daquele processo, que talvez você achava que não precisava. Então, assim, é um momento muito bacana. Não tem nada mais simples, né, do que o desenho, né? E você pode fazer diversos tipos de protótipos com desenho, processos, quais as etapas, né, montar um fluxograma, qual é a primeira etapa, a segunda etapa, até a etapa final, né? Então, um desenho é uma coisa muito, muito prática, muito simples, e tem outras técnicas também. Vou falar aqui da simulação. A simulação, ela é muito interessante para prototipar, principalmente, serviço,
né, para você, processos novos, serviços novos, porque você vai simular aquela situação, né, aquela situação como se fosse uma situação real. Por exemplo, você pode simular um atendimento, você pode simular um novo processo, né, quais as etapas, qual a etapa A, como que vai ser a etapa B, etapa C. Você pode estar simulando isso, e geralmente a simulação você faz em parceria com você faz junto, filmando também, né? Geralmente é possível que você faça a simulação e utilize do vídeo também para criar esse protótipo, que você filme direitinho e depois consiga ver direitinho como que ficou essa simulação, possa mostrar isso para um cliente ou para o seu colaborador, né? Provavelmente isso vai estar mais ligado a um processo interno, a um serviço que novo, que o colaborador seu precisa se habituar a esse novo serviço, a essas novas etapas que ele vai ter que cumprir no dia a dia dele, né? Então a simulação, ela é muito bacana por isso, porque você vai, de certa forma, você está executando ali na prática, né? Aquele processo ou aquele serviço. Ele é indicado, né, essa opção pode ser escolhida quando 100% do serviço ou produto puder ser encenado, encenar todas as etapas do serviço, ou demonstração de um produto, né, como se realmente o estivesse usufruindo dele. Você pode fazer realmente, você tem essa opção também, né, de um produto novo, o cliente ali, né, testar, você simular como que o cliente vai lidar com esse produto, né, é possível também. Ô, Marcos, eu queria chamar a atenção aqui, eu tenho muitos empresários que fizeram o projeto Ali do ano passado, e ele era diferente desse projeto atual, e nele não tinha esse processo de prototipagem, mas o que mais ficou enraizado nesses empresários foi a necessidade de inovação. Então, eu acho que, assim, eu vejo isso constantemente, que eles sentiram essa necessidade de inovação. Então, o processo de prototipar é muito interessante quando você buscar também na empresa algo inovador, um novo serviço, um novo processo, um novo produto. Será que o meu cliente espera esse produto? Será que a minha equipe vai adaptar esse novo serviço, a nova forma de executar esse serviço? Então, assim, eu estou abrindo esse parênteses porque essa ideia de inovação ficou muito enraizada nos empresários que eu tenho. Então, agora, com essa parte de prototipagem, então eu espero, assim, que a pessoa veja como que é bacana usar esse processo de prototipagem, de testagem, para buscar colocar produtos e serviços inovadores, porque eu tenho muitos empresários que sentem constantemente essa necessidade de se inovar, até mesmo para se manter no mercado. Eu ouço isso muito deles. Com certeza. Então eu vejo assim, a hora que vocês conseguirem entender bem, eu sei que vai ficar dúvidas, porque é algo muito novo, né? Esse processo de prototipagem, vocês vão ver que vocês vão usar ele constantemente na sua empresa. E vai fluindo, né, de uma maneira muito natural, né? Você tem uma ideia, coloca ela no papel, como que eu posso testá-la, né? Como que eu posso criar um modelo dessa ideia? Qual que é a melhor técnica, né? Será um desenho? Será um vídeo? Será uma simulação? Será uma maquete, que é a próxima técnica de prototipagem que a gente quer passar para vocês, que é essa técnica que é muito conhecida principalmente no ramo da construção civil, da arquitetura, né? Mas também você pode, por exemplo, utilizar de uma maquete para um novo layout da sua loja, né? Olha, eu vou modificar algumas coisas aqui internamente, aonde o cliente vai passar, né? Qual que é o corredor que o cliente passa? Ali ele vai passar, eu vou colocar à disposição ali produtos que chamem a atenção dele, para que ele possa ali passar naquele corredor, aquilo possa chamar a atenção dele. Então, quer dizer, a maquete, ela também pode ser usada como protótipo, como uma forma de simular, né, uma nova disposição, uma nova organização ali da sua empresa, do seu showroom,
né? Entre outras coisas. Eu Então, queria ela ajuda a falar. antever. Pode falar. Oi? Não, pode falar, depois eu falo. Ela ajuda a antever as necessidades de ajustes em layout do espaço físico, reorganização do local de trabalho, né, nova movimentação dos clientes, tudo isso até que eu já falei, né? Indicada para os casos em que o projeto de inovação envolve mudanças na loja, mudanças na estrutura física, na reorganização do local de trabalho. E também, geralmente, né, você tem maquetes mais assim mais fiéis, né? Mais complexas, mas também você tem maquetes que você pode utilizar, às vezes, bonequinhos, você pode utilizar, às vezes, até material que ia para o lixo, né? Ou material que você compra ali numa papelaria mesmo, uma coisa fácil de improvisar, mas que já dá uma visão do quais as mudanças no espaço físico que você quer realizar. Eu queria compartilhar, aproveitando o gancho aqui da maquete, de um relato de um empresário do Clayton, em Carmo do Paranaíba. Ele queria captar mais clientes, né? E ele fazia várias ações voltadas para o marketing digital. Facebook, Instagram, até tráfego pago, ele fazia. Aí, ele estava bem inovador, bem influente, tinha muitos conhecimentos nesse ramo digital, e já não sabia mais como captar clientes, né? Tinha um preço bom, bons produtos, essa parte aí ele já estava dominando. Aí ele fez uma maquetezinha com os manequins dele, manequins da vitrine dele. E ele descobriu com a testagem, como que foi com a testagem, perguntando como que o cliente entrou na loja, o que incentivou o cliente a entrar na loja. E ele foi descobrindo, assim, diariamente, que só o fato dele mudar a vitrine dele, mudar os bonequinhos lá dele, os manequins, atraía clientes. E muitos clientes foram na testagem falando, eu vi na vitrine da loja essa calça, eu vi na vitrine da loja esse macacão. Então, o fato dele até modificar, e ele começou a modificar as roupas e mudar os manequins de lugar. Então, ele relatou isso no último encontro que a gente fez, e eu achei assim, muito bacana. E ele amadureceu muito essa ideia, que o que chamava atenção para o cliente entrar na loja dele, que isso deu mais de 70% de como ele captou esses clientes, era o manequim, era a vitrine dele. E talvez a gente fica muito preso a essas novas ferramentas digitais e esquecem aquelas antigas que ainda dão certo. Então, ele relatou isso, que acreditava que captava clientes era no meio digital, e não, era a vitrine dele que captava clientes. E ele começou a explorar isso muito. Como que ele explorava isso? Ele mudava de roupa constantemente, ele fazia uma vitrine chamativa, ele começou a colocar faixas chamativas, então ele conseguiu entender que pela localização dele, que era uma localização muito central do lado do Banco do Brasil, chamava muita gente da roça, pessoas que vinham da roça, faziam pagamento para receber, passavam ali e viam. Então, assim, isso foi muito interessante. E como que ele chegou a essas conclusões? Pela maquete, pela testagem. Por isso que eu quero mostrar para vocês o tanto que esse processo é importante. Porque aí o empresário entende bem qual ferramenta que ele consegue captar e atrair clientes. E utiliza aquelas ferramentas a favor dele. Então, é um relato muito interessante. Muito bom. Agora, pessoal, eu vou, para vocês terem uma visão, né, mais próxima, né, vocês puderem visualizar alguns protótipos que a gente colocou aqui, de algumas empresas, para que vocês, né, para que isso possa clarear para vocês também na hora que vocês forem criar o seu. Né? Aqui, por exemplo, a gente tem alguns exemplos de produtos novos. Ó. Essa aqui foi uma bebida fitness, uma salada de fruta, se não me engano, água em cima. Isso, eu não sei se é o chá ou se é água, né? É água. Mas, enfim, o conceito é de uma bebida fitness e que ela, numa oficina de prototipagem, inclusive o Sebrae, né, de vez em quando promove, ela bolou esse copinho com a marca dela, como que seria, com um material simples, né, utilizando copo descartável. Então, assim, ficou bem bacana, ó, vida leve, ficou bem legal.
aqui uma testagem de um produto novo, de uma hamburgueria, né? Uma receita nova. Aqui um suporte para essa questão aqui. Qual que é a ideia do... Põe o vídeo que você vai ver. É um deck, é um novo... É verdade, é verdade. O cliente paga e pega a bebida. Isso. Muito bacana. É um autosserviço, né? Onde ele paga... Não, e já inovador retira demais, né? Muito bacana. Questão de produtos, pessoal. Pessoal da área alimentícia aí, restaurantes, padarias, lanchonetes, né? Essa questão por exemplo, uma degustação, ela é uma prototipação. Né? Você está ali testando o seu produto, sua receita com seu cliente. Né? Além disso, você está divulgando ainda seu estabelecimento, sua marca, né? A degustação é até para saber se o cliente vai gostar do seu novo produto, né? Porque você acha que ele é muito bacana e o cliente, depois de experimentar ele uma vez, ele não vai querer comprar ele de novo. Exatamente. Você já vai inserindo ali novos sabores, né? Kits de presentes, embalagens diferentes, novas embalagens. Isso tudo pode ser desenhado, pode ser prototipado, pode ser testado. Serviços, através de uma maquetinha aqui no posto de gasolina, por onde que o carro vai entrar, por onde que ele vai sair, onde que ele vai entrar para ir para a ducha, para o lava-jato. E já é uma simulação, ó. Uma simulação aqui de um atendimento. Aqui nós já temos aqui, de uma maneira simples, ó, um processo aqui de o próprio cliente, ele mesmo abastecendo o veículo, né? A etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, 5, 6. É lógico que o protótipo, pessoal, existe um nível de fidelidade, né? Existem protótipos muito simples, que é simplesmente para você ter uma noção, uma primeira noção inicial, uma primeira representação, e já tem protótipos já muito fiéis, né? Protótipos mais avançados, para que você já tenha praticamente seu produto ali, sua ideia final ali praticamente pronta, né? A alteração de layout, maquetes isso que eu acabei de falar, ó, maquetes utilizando materiais descartáveis, Lego, papelão, materiais que iriam às vezes até para o lixo, e já maquetes de alta fidelidade, né, representando aqui um hotel, ó, um conceito, se não me engano, de um hotel fitness, né? Mas só para vocês terem uma ideia. A simulação até inclusive de um aplicativo. As telas, primeira tela de cadastro, as opções das cervejas, né? Uma ideia aqui, ó, o iBeer, né? Feito no papelão. Olha que bacana, isso também é aplicativo. Ó. Passando as telas, ó. Fez um videozinho aí simulando. Esse caso qual que é mesmo, Franciele? Esse que é das cores, né? A parceria com a Souvenir, para você fazer aquela... ver como que fica na sua casa. Isso é uma parceria da Souvenir com uma outra empresa, né? Portfólio, você montar, colocar no papel o seu portfólio, depois você criar um encarte, né? Como que vai ser a capa, como que ele vai ser por dentro, por fora, o que vai estar ali no meu portfólio, qual que é o conteúdo, quais são as informações que eu quero que o cliente leia, o que eu quero que destaca. Relacionamento com o cliente, ó, coisas simples, por exemplo, como um programinha de indicação. Qual que é a primeira etapa?
você indica seus clientes, contatos ou amigos. Segunda etapa, o comercial fará um contato. Terceira etapa, seu contato adquire nossos produtos e serviços. Quarta e última etapa, o valor da primeira mensalidade da sua indicação é convertido em 50% do valor em pontos para você. Na verdade, é um programa de pontos, né? Isso aqui ficou bem montadinho assim, você serve para você apresentar para o cliente, trocar uma ideia inicial com ele. Aqui, novamente, aqui um programa de fidelidade. Ó. A cada R$1 gasto, o cliente recebe 1 ponto no programa. Um cartãozinho aqui, esse aqui é um velho conhecido, né? Já é uma coisa já que o pessoal já usa com frequência. Cartãozinho aqui de fidelidade, né? A cada uso, a pessoa vai, a cada vez que ela compra o produto, o uso que ela faz de algum serviço, ela tem a possibilidade, ao atingir um determinado número, ela receber um brinde ou alguma outra coisa. Catálogo de produtos, pode ser um catálogo de produtos virtual. Hoje você pode criar, inclusive até pelo próprio WhatsApp, né? Você pode criar catálogo de produtos virtuais, você pode simular isso, né, para ver o que é a reação do cliente, o que ele vai achar, o que você quer que conste ali quais os produtos que eles vão estar que ele vai estar presente no seu catálogo, né? Ô, Marcos, eu queria também falar de uma experiência que eu vivi no ciclo passado. Foi um rapaz, ele montou o catálogo no Canva. Eu não sei se já viram como é que monta, mas ali dentro do catálogo do Canva, ele criou ferramentas para a pessoa comprar. Então, ele conseguiu colocar relatório, né, utilizando o Google Docs, né, onde o cliente fazia, porque é motos, ele fazia consórcios. Aí ele já pedia os dados da pessoa ali no consórcio, a pessoa escolhia o consórcio que ela queria, já mandava os dados para a empresa recebia aqueles dados e já automaticamente já entrava em contato com o empresário, com o cliente. Aí ele falou que isso diminuiu muito o processo dele, porque ele tinha que ficar explicando, tinha que ficar falando, mandando mensagem, falando se essa moto é tanto, essa moto é tanto. Então, foi um processo de prototipagem que ele criou no Canva. E ficou muito legal, porque aí ele criou o relatório com o Google Docs e a pessoa já recebia todos os dados da pessoa. O Canva, ele ajuda muito, né, para você criar protótipos, inclusive até para fluxogramas, igual a esse, ó. Você criar um fluxograma pelo aplicativo Canva, ou no PowerPoint, ou mesmo no Word, né? Aqui simulando um processo interno, é um fluxograma simples, né? Mas poderia ser feito num processo mais complexo, ó, o início dele, o fim, quais são as etapas, se o cliente, aqui no caso é um processo de atendimento, né? Aqui, ó, início, receber pedido, produto disponível, sim ou não, quais as ações que vão ser feitas caso o produto estiver disponível, caso não estiver disponível. Então, você simula, você cria as etapas do processo, né, através de um aplicativo como esse, para que você faça um teste inicial. Ó, a gente tem um exemplozinho aqui, ó. É um novo processo de atendimento. Eu não vou passar todos, não, porque senão fica um pouco até cansativo. Vou dando sequência, porque tem muito exemplo, é mais para o pessoal, né, ficar mais familiarizado, o que é um protótipo, quais os tipos de protótipo. Teve uma pessoa que perguntou aqui como prototipar, a gente faz uma reunião depois dessa, né, para ajudar até o empresário a escolher, né, para tirar alguma dúvida que tenha ficado e para ajudar a escolher, né, prototipar e como prototipar. Sim, sim. Ó, um exemplo também, tem muitas empresas, pelo menos eu atendi muitas empresas que às vezes o problema principal está nos seus processos internos, né? Então, às vezes, você vai ali criar um procedimento operacional. Você acha que às vezes da primeira vez que você criar esse procedimento, ele já vai ser perfeito? Não, às vezes você precisa esboçar esse procedimento, o que eu quero com esse procedimento, qual o meu objetivo, quais as ações que eu espero, quais as ações corretivas, né? Qual o passo a passo,
né, e estudo quem são os responsáveis. Então, você monta aí um procedimento padrão para limpeza, para atendimento, do procedimento padrão do almoxarifado, um procedimento padrão para vários processos internos que você tenha, né? Isso tudo também pode ser prototipado, né? Você cria esse processo inicial e ele vai evoluindo à medida que você, depois quando você testá-lo, né? Ele depois provavelmente você vai realizar algum ajuste para que ele fique o melhor possível para ser implantado essa mudança, para que essa mudança seja implantada com sucesso dentro da empresa, né? Um checklist, por exemplo, para você verificar se tudo o que é necessário naquele serviço ou para aquele equipamento né, está de acordo ou foi utilizado. Então, aqui é um checklist, aqui no caso da BNT, equipamentos de segurança. Certo, pessoal? Eu particularmente gosto muito dessa ferramenta aqui, que tem várias variações, que é a gestão visual, né? Que você pode fazer uma gestão visual para vários processos. Esse aqui, no caso, foi feito para estoque, com uma coisa muito simples, que a pessoa foi marcando aqui os seus produtos, ó, Isso. Foi marcando aqui, ó, ela identificou por cores, ó, vermelho era urgente, né? Estava acabando esse estoque daquele produto. E quando e na cor verde, ela ainda tinha uma determinada quantidade. Então, eu gosto muito dessa gestão visual, né? De quadros, quadro Kanban, quadro de produção, quadro de objetivos, de metas. Isso tudo também pode ser criado um modelo de teste, pode ser criado um protótipo. Simulação de um site, gamificação, aqui também através de um site, mas pode ser feito de forma manual, né, utilizando uma planilha, ou até mesmo feito à mão. Então, pessoal, é uma questão que a gente frisa muito aqui no programa, é que vocês têm que aproveitar o programa para fazer aquilo que, às vezes, no dia a dia, né, na rotina, vocês não têm, às vezes, tanto tempo. Então, fica essa frase aqui, ó. Se você está preocupado em fazer sua empresa funcionar, quem está preocupado em fazer ela crescer? Né? Então, se vocês estão aqui, é porque vocês estão preocupados em fazer a empresa de vocês crescer. E você pode ter certeza que essas técnicas, elas vão ajudar vocês. Se você acha que o custo de inovar é alto, espere até descobrir o custo de se tornar obsoleto. Então, cada dia mais a gente está vendo isso. Que a gente pode, às vezes, de forma simples, inovar, fazer uma coisa diferente, né? E quem não fizer isso acaba ficando para trás. Não, e sabe o que é mais engraçado, Marcos? Os relatos que eu tenho dos empresários que fizeram outro projeto de inovação, eles falaram assim que os clientes, eles percebem muito quando realizam um processo de inovação dentro da empresa. Isso é uma coisa que chama muita atenção, porque talvez pense assim, isso aqui é uma pequena coisa de inovação, mas o cliente percebe e ele começa a agregar valor nisso. Sim, sim. Aqui, ó, nós temos aqui ideias do que pode gerar uma boa prototipação e teste, né? Na verdade, no Encontro 3, a gente já fez esse mapeamento de problemas, a gente já começou a pensar em soluções, né? Provavelmente alguns já definiram qual a solução que você acha que vale a pena testar, outros ainda não, mas aqui a gente tem sugestões, ó. O que é fácil de prototipar? Um novo produto ou serviço, uma exclusividade, originalidade, personalização, de qualquer coisa, né? Qualquer coisa relacionada que você vai ter, que seu cliente vai ter exclusividade, você pode testar isso, né? Uma linha própria, por exemplo, uma linha econômica, uma linha de luxo, pode, né, criar um novo produto baseado num produto anterior, kits, combos, novo canal de vendas, novo segmento, nicho de mercado, nova fonte de receita, plano de fidelização, programa de indicações, gamificação,
Representantes, poxa, eu quero colocar representantes aqui, eu quero atingir cidades na região, eu quero aumentar as minhas vendas aqui na região, eu quero verificar fazer um teste, será que se eu colocar representantes aqui, eu vou conseguir, do meu produto, eu vou conseguir vender mais, eu vou conseguir ter mais faturamento? Aula experimental, degustação, catálogo online, impresso, vídeo institucional da empresa, vamos trabalhar o marketing, a marca da empresa, né? Vamos criar um vídeo institucional, vamos criar um vídeo desse produto, convênios com empresas, parcerias para vendas, tudo relacionado à internet, redes sociais, sites, Google Meu Negócio, as plataformas de venda hoje, né? De venda à distância, os marketplaces, WhatsApp Business, loja no Instagram, marketplace que eu digo, por exemplo, o Mercado Livre, a Shopee, entre diversas outras empresas de marketplace que você pode anunciar e vender, né? Pré-venda, novas formas de pagamento, crediário. Então, assim, tudo isso você pode montar, criar um protótipo, criar um modelo para teste. Reduzir custos. Quais ideias que pode gerar uma boa prototipação? Automatização, terceirização de algum serviço, de alguma etapa do processo. Eu tenho um processo de produção que uma etapa, não sei, o custo é alto. Quem sabe se eu pegar essa etapa do meu processo de produção e se eu terceirizar, né? Isso tudo pode ser prototipado, pode ser testado. Checklist, gestão enxuta, padronização, redesenho do processo produtivo ou de qualquer outro processo, otimização de processos, logística de entrega, procedimentos operacionais, Kanban que eu falei aqui. Eu tive uma experiência legal agora numa padaria que eu fiz um atendimento no processo produtivo. A gente criou um Kanban da produção para que as atendentes pudessem solicitar lá os produtos que estavam faltando no balcão, para que não faltasse produtos, mas para que também não houvesse sobras. Então elas solicitavam, colocavam no quadro, no painel, qual que necessitava de fazer com urgência, qual que poderia aguardar um pouco para produzir, quando eu digo quais produtos, né, necessitava de ser produzido agora, qual produto poderia ser produzido mais tarde, qual produto não tem necessidade de produzir naquele momento. Então, elas marcavam isso no quadro Kanban e o pessoal da produção acompanhava, e isso ajudou muito na questão de não faltar produto no balcão, mas também de não ter sobra de produtos, né? Isso aconteceu comigo aqui na região, a gente implantou esse quadro, deu certo, a empresária ficou satisfeita. Layout, continuando aqui, delivery, drive-thru, descrição de funções, isso é uma coisa que eu vejo muito também, né? Às vezes como que seria um protótipo, uma descrição de funções? Você vai montar, né? Quais as principais características dessa função? Qual que é a necessidade da empresa para esse cargo, né? Então você cria ali um modelo de teste. Matriz de responsabilidades, gamificação para questão de motivação, questão de recursos humanos, né? O que eu posso fazer para incentivar meu colaborador de determinada área? Checklist, digitalização, isso tudo, pessoal, pode ser prototipado, depois testado, porque aí depois, dependendo do resultado, você vai validar essa ideia e vai implantar essa ideia. Lembrando, né, Marcos, que pode ser que não seja implantada, né? Pode ser que seja o empresário chegue à conclusão que não seja viável aquela solução, sim. Aquela ideia que ele pensou, né? E, ao testar, ele descubra que não é viável, não é aquilo que vai resolver. Sim, realmente. E a ideia, e às vezes a ideia original pode mudar completamente, né? No meio do processo pode ter alterações. Então, assim, a gente fala muito assim, para não se apaixonar com o protótipo, né? Para a gente abrir, tipo assim, olhares para realmente ver se esse protótipo vai chegar ao objetivo dele. Se você quiser dar sequência agora nas ações, a preparação, para a gente poder agilizar. Então, tá bom. Lá, ação, criação dos componentes individuais. A preparação é a criação de telas, páginas, peças, vídeos,
é a busca de recursos existentes na empresa ou inspiração no mercado, é a utilização da internet como um ambiente de fácil coleta de informação e agilidade do processo. Então, eu vejo isso muito também, muitos empresários que entenderam muito bem esse processo de inovação, fazendo visitas. Eu tive muitos relatos de empresários que fazem visitas a outras empresas, até para ver o que aquele cara faz que eu posso colocar na minha empresa que vai dar certo e que vai trazer resultado. Então, assim, é buscar essas ideias. Esse vai ser o nosso primeiro passo, né? De preparar. A gente vai buscar e vai coletar essas ideias. Pode passar, né? Então, o segundo passo é o desenvolvimento, é a coordenação das ações, é o desenvolvimento do protótipo. E eu chamo atenção também para envolver a equipe. Tipo assim, chame os colaboradores, chame os funcionários, chame os funcionários de confiança para esse processo de desenvolvimento, né? Para talvez você tenha uma ideia, você está muito focado naquela ideia, mas talvez para dividir isso junto com o seu colaborador, até para você discutir e chegar a melhores resultados, né? A gente sempre fala para chamar algum colaborador, alguma pessoa de confiança. O registro, né? O registro é o desenvolvimento do protótipo, registrar todos os detalhes, desenvolvimento, testagem, ajustes e validação do protótipo. Essa ação é importante, pois embasará a etapa de revisão e ajuste do protótipo. Pode continuar. Então, só recapitulando, pessoal, só recapitulando o que a Franciele falou, tem etapas, né? O material, preparar o material, segundo, igual o desenvolvimento, né? Trazer a equipe para ajudar vocês, e por fim, os registros, né? O que aconteceu ali no protótipo, está dando certo, não está? Quais as observações? Então, tem essas etapas. Esse material depois a gente vai encaminhar para vocês também, vai auxiliar vocês na criação desse protótipo. Então, aqui tem algumas dicas gerais aqui, né? Sempre na reunião a gente vai falar isso, na reunião individual. Não existe nada que não pode ser prototipado. E nem como, tipo assim, você pensa na ideia, mas você pensa, não tem como prototipar. Tem sim, a gente vai estudar, vai chegar a solução mais viável para a empresa, né? A função do protótipo é descobrir gargalos, erros, falhas, desvios do novo produto ou serviço. Veja com os olhos do cliente. Pense nas reclamações e sugestões que você já recebeu. Pense no perfil do seu público-alvo, no perfil do público que você quer atingir. E exemplos parecidos de outras empresas. Então, utilize a técnica dos 5 porquês, né? Por que isso está acontecendo? Como que eu vou prototipar isso? Por que isso aconteceu? Atrasou, deu errado? Meu serviço está chegando muito atrasado no cliente. Como que eu vou prototipar dentro aqui da minha empresa um serviço mais rápido, que chegue ao cliente mais rápido, que eu tenha um índice maior de satisfação? Então, é isso tudo que a gente vai testar e prototipar dentro da empresa. Busque analisar todas as possibilidades de interação do novo serviço com os clientes. Volte e refaça quantas vezes forem necessário. Não tenha receio de que a prototipagem não dê certo pela primeira vez. E como já disse, não se apaixone demais por ela, mas não desistam dela também. Não desista do processo, né? Você vai falar assim, isso não está dando certo, não estou gostando dessa prototipagem, não estou gostando nem dessa palavra, né? Tem gente que fala, não gosto nem dessa palavra. Mas, assim, vocês vão ver que a ideia é muito bacana. Analisa, refaça, redesenhe, acrescente novas situações, antecipe reações dos clientes, reflita o máximo possível de informações que puder nessa etapa. Por isso que a gente fala assim, muito para chamar a equipe, né? Porque tem muitas vezes que o empresário está vivendo as situações ali, conhece o problema, às vezes até sabe da solução, mas não sabe como implantar e como chegar a essa solução. Eu vejo muitos casos assim, que a pessoa até sabe como que faria a solução, mas ela não sabe como implantar a solução. Então, o processo de prototipagem é isso, né? Então, você vai testar e vai pensar, né? Você vai criar o seu protótipo, né? E vai testar junto ali com a sua equipe para ver se realmente é a melhor solução para a sua empresa. Por que isso, gente? Para você corrigir rápido, economizar e quem tiver a oportunidade até de ler o livro Startup Enxuta, vai ver que lá na Startup Enxuta a empresa tinha que criar um novo produto, um novo serviço em um tempo muito curto, e que ele tinha que corrigir aquilo ali muito rápido. Então, essa é a ideia do protótipo.
Então, aqui tem um modelinho, né, protótipo criado. O que é o próximo passo? Testar, né, que eu já falei várias vezes, né, colocar em prática o teste da solução do problema priorizado e executar a sua ideia de solução. Se o protótipo foi validado ou se ele sofreu ajuste, a gente vai implantar. Então, depois de testado e validado, realiza-se a implantação. A validação é para corrigir ajustes necessários. Como que você valida esse protótipo? Realizando entrevistas para saber se a solução realmente vale a pena de implantar. Então, esse aqui é o momento de validar o protótipo. E a gente faz isso como perguntando. Não tem outra maneira de fazer aqui, não. É perguntar ou para a equipe ou para os clientes. A validação é a etapa de você realmente verificar que aquilo tem chance de dar certo, né? É você verificar que aquilo... de você decidir realmente implantar aquela solução, né? A gente... Você vai continuar, Fim? Bom, a testagem é aplicar a solução, é verificar os resultados para ver se realmente resolverá o problema. Então, é no momento da testagem que a gente vai descobrir se realmente vai chegar ao objetivo, né? E a validação, conhecer a opinião dos clientes ou usuário final sobre o protótipo da solução. Então, como a gente já falou, né, para ver se realmente vai chegar uma solução e se realmente o cliente quer aquilo. Ou na testagem, né, na testagem, na validação, quando a gente vai perguntar para o cliente, a gente ouvir outras ideias, né? Talvez a gente quer colocar aquele protótipo em prática, mas o cliente, naquele momento ali, ele dá outros insights, porque ele fala assim, não, eu não quero isso não, igual o relato que eu te falei. Os clientes não queriam parcelamento em 12 vezes, eles queriam um desconto à vista. Então, como que é esse processo de validação? É quem definir as perguntas que são realizadas com o cliente na fase de teste, definir os testadores internos e externos e conduzir a entrevista simples. A gente faz isso com 10 a 15 clientes, né, ou equipe mesmo, né, que serão escolhidos para avaliar e testar a solução do protótipo. O empresário, né, ou o colaborador será responsável por registrar, né, registrar os aprendizados da equipe com as entrevistas, analisar a entrevista e identificar os padrões de sucesso ou de falhas do protótipo. Resumindo, pessoal, o ideal é quando o seu protótipo estiver pronto, né? Você tiver um esboço já daquela sua ideia, que na etapa de teste, né, você defina alguém, ou você mesma, ou outra pessoa, algum familiar, alguém que está envolvido na empresa, para essa pessoa estar executando as perguntas e outra pessoa está anotando, né, está registrando isso, para que você depois possa ter essas informações, né? Porque se ficar só na cabeça, às vezes você pode esquecer, né? Para que isso fique registrado, depois você possa verificar, olha, isso eu preciso ajustar. A maioria do pessoal achou que tal coisa não ficou legal. Então, assim, é importante você registrar para que você depois possa dar uma olhada, para que você possa reavaliar, né? E não só na entrevista, né? Também fica atento aos fatores internos, né? Tipo, a reação do cliente, né? Como que ele reagiu ao seu protótipo, né? Eu acho assim, quando a gente realiza a entrevista, talvez o cliente, eu senti que muitas empresas, os clientes não foram tão sinceros como a gente gostaria, mas a reação dele é sincera. E às vezes o seu cliente vai ser interno, né? Às vezes você vai realizar essas perguntas para o seu colaborador, entendeu? Então, não necessariamente o seu teste, que é apresentar o protótipo para o cliente, né? Realizar as perguntas, registrar as respostas, para que depois você possa avaliar isso. Às vezes ele vai ser realizado com o cliente, seu consumidor mesmo, seu consumidor final, ou às vezes ele vai ser realizado com o seu colaborador interno. Vai depender do que é o seu problema, a dor que você está resolvendo, né? E a gente não deve, tipo assim, o outro... volta, Marcos, por favor. Tipo assim, não se limitar à resposta de sim ou não, deixe abertas. Deixe bem abertas para você incentivar que esse cliente ou com esse usuário interno, ele fale. Tipo assim, incentivar que realmente ele seja sincero naquele momento. Porque uma das grandes dificuldades que eu passei é que muitas vezes na testagem a pessoa não é muito sincera, não. E a gente tem algumas perguntinhas. Lembrando, pessoal, que
nós vamos enviar esse material para vocês, né? Nós vamos estar auxiliando vocês, mas tem algumas perguntinhas que você possa... A gente já vai deixar, a gente vai mandar esse material para vocês, para que vocês já criem, né? Vocês criem um protótipo, para que vocês montem o roteiro dessa entrevista, né? Para que seja uma coisa bem programada. E a gente tem algumas perguntinhas, as primeiras que a gente chama de perguntas de contextualização. O ideal é você fazer pelo menos uma, duas perguntas de cada tipo. O que são essas perguntas de contextualização? É aquela pergunta mais geral, né, para você conhecer o perfil do seu cliente. Depois você já passa ali para uma pergunta mais intermediária, para que te permite entender se o entrevistado está familiarizado, né, ou gosta de alguma atividade relacionada ao seu produto, à sua empresa, né, ao protótipo, né, a ideia que você está propondo ali. Aí você já avança, né, para uma pergunta já mais relacionada ao seu protótipo. Depois, a gente avança um pouco mais quando a gente vai passar a fazer perguntas diretamente sobre o protótipo, sobre a ideia, né? O que ele achou de fato do protótipo, se ele entendeu a proposta, né, da ideia, certo? Por fim, a gente vem com perguntas consolidadoras. Se ele gostou, o que ele faria de diferente, o que ele mudaria, né? Esse tipo de pergunta. Então, em geral, a gente tem esses 4 tipos de perguntas. A gente vai mandar um roteiro para vocês vão criar as próprias perguntas de vocês, né? Quando você estiver apresentando a sua ideia para o seu protótipo, para o seu cliente, para você estar podendo realizar essas perguntas. Por exemplo, o quadro perguntas de contextualização, intermediárias, de orientação do teste, né? Perguntas consolidadoras, são aquelas perguntas mais conclusivas, né? Se gostou ou não gostou, o que ele faria de diferente. Exemplos. Há quanto tempo você trabalha nesta empresa? Qual a sua função na empresa? Pergunta genérica, né? Pergunta intermediária. Quais pratos você gosta de preparar? Só um exemplo, né? Como você se sentiria trabalhando com um modelo a ser seguido? Pergunta e orientação do teste. O que vem à sua mente quando você olha para esta ficha? Por exemplo, você está apresentando para ele uma ficha, apresentando para ele um processo, não sei. Para o que você acha que ela serve? Às vezes você está apresentando um produto novo. Como você acha que é trabalhar com ela? Perguntas consolidadoras. O que você acha que pode ser melhorado nesse protótipo? Quais diferenças você percebeu, né? Por exemplo, num exemplo aqui de um restaurante, né? Nos pratos após a utilização do protótipo. Entendeu, pessoal? Então, a gente vai auxiliar vocês a estar montando essas perguntinhas. E a gente está chegando ao fim, né? Dentro aí do horário previsto. 8 horas e pouquinho agora, e deixando para vocês alguns recadinhos de continuar aquela coleta de dados para a gente mensurar a produtividade de vocês depois. Vocês vão querer saber, né? Aquela coleta de dados referente ao faturamento bruto do mês de vocês, aos custos variáveis, né? Eu sempre falo para os meus empresários registrar tudo, né? Custo fixo e custo variável, porque aí já facilita. Continuar realizando, né? Realizar aquelas ações que a gente já montou ali no plano de negócio, no plano de ação, né? Executar essas ações. E, por fim, quem já tiver com a ideia definida de qual a solução, já desenvolveu o protótipo, né? E aí a gente vai conversando, realizar o teste e validação. Na verdade, eu sei que muitos ainda não definiram ainda qual a solução, ainda tem muitas dúvidas. A gente sabe que está em final de ano, tem o Natal aí, o pessoal às vezes está focado aí nas vendas de Natal ou em alguns serviços, tem aí o fim de ano, mas você já pode começar a definir, né, algumas coisas. Se ainda não tem qual a solução que você... se ainda não tem ainda a solução definida,
né, pegar esse tempo de fim de ano agora para definir isso, né, para pensar qual a solução que vai encaixar melhor, para que eu possa prototipar, testar, para que eu possa resolver esse problema e para que eu tenha resultado, de fato, né? Eu vou passar a palavra para a Franciele e queria agradecer muito a presença de vocês, desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Se vocês estão aqui, é porque vocês, de fato, querem ter resultado, querem fazer diferença, e podem contar comigo. E ano que vem, início de janeiro, a gente retoma aí os nossos encontros, as nossas conversas. Eu queria agradecer, né, a presença de todo mundo. Eu sei que fica muita dúvida, né, nesse processo de prototipagem, que é um processo novo, né, para todo mundo, né? Eu sei dessa dificuldade, mas a gente vai ajudar e a gente vai tentar encontrar se é a melhor solução e entender se essa solução realmente é viável para a empresa antes de implantar. Então, esse que é um dos focos do projeto. E lembrando, né, que o foco maior é aumentar a produtividade, né? Não esqueça disso, que a solução tem que ter esse foco de aumentar a produtividade. Mas a gente vai estudar junto com cada um, vai marcar uma reunião, vai entrar em contato com cada um, para a gente estudar, definir bem essa solução, bem esse protótipo, para a gente consiga realmente trazer resultados, né? Sejam um dos casos de sucesso aí, né? Que a gente sempre, ao final do ciclo, a gente apresenta os nossos casos de sucesso, né? Então, a gente espera ter vários casos de sucesso aí. Queria agradecer a presença, né, de todo mundo. Feliz Natal, feliz Ano Novo. E eu sei que esse momento é complicado, né? Mas o ano que vem a gente volta com tudo, né? Energia renovada, ano novo, sem Covid. E a gente retoma da onde parou. Bem melhor que esse ano. Esse é o nosso último encontro do ano, e aí a gente volta a partir de janeiro, a partir da primeira semana de janeiro, tá? Queria agradecer a todo mundo. Ficou alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Talvez alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então vamos encerrar, gente. Quer falar alguma coisa, Ronara? Não, só dar boa noite mesmo para o pessoal, desejar boas festas e lembrar de atuar aí junto com os agentes, com Franciele e Marcos. Eu tenho certeza que vocês têm toda a capacidade para guiar esses empresários aí nessa jornada rumo ao aumento da produtividade. Não é isso aí? E boas festas para todo mundo. A gente vai acompanhando esse processo aí, mas já serviu para o pessoal já começar a pensar, né, definir algumas coisas. Tempo para fazer tem muito tempo para fazer. Obrigadão, um abraço. Obrigada, gente. Tchau. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite, pessoal. Falou. Boa noite, obrigado a todos.